varicosas, por exemplo. Se esse paciente ele é um médico cirurgião, que ele opera durante o dia inteiro, ele opera e ele não alonga, ele passa o dia ali naquela posição. Ou seja, causas laborais que favorecem esse comportamento, entendeu? Doutor, você só falou emprego muito, ganha muito, professor. Com certeza. Falar aqueles vigilantes, pô. Que pode ser também, entendeu? Pode ser também. Mal vigilante não daqui pra cá, porque ele tem que ir lá pra ver onde é que tá o que e tal. Então... Beleza, vamos lá. Vamos lá. E aí agora eu tenho pacientes que estão. Vamos lá, senta aí, vamos lá. Agora eu tenho pacientes que podem ser de alto risco, risco moderado e risco baixo, né? Então eu vou pensar aqui, ou seja, pacientes de alto risco são aqueles que fizeram a cirurgia, colocaram prótese, a cirurgia maior, politraumatismo. O paciente de risco moderado, o paciente puerperal, o paciente neoplásico, o que mais? O paciente de risco baixo, idade avançada, o paciente que tem obesidade mórbida, né? O paciente que tem varizes, tá bom? Ou seja, são pacientes que representam riscos de aparecer essa entidade aí, tá bom? E eu preciso pensar nesses riscos. Olha aí, já comentamos isso aqui? Já. Boaça, né? Então, beleza. Então, os fatores de risco para desenvolver o TEP estão relacionados a vários mecanismos. O paciente inflamado, o paciente que teve lesão arterial, o vaso, o paciente que está no estado de hipercoagulabilidade, o paciente que não se movimenta. Ou seja, se eu penso nesse tripé, tá? Eu penso em probabilidade de TEP, tá bom? Aí, beleza. Esse casinho que a gente comentou no início foi um caso hipotético, né? Mas eu falei de um TEP massivo, ou seja, aquele que ocorreu aí uma porcentagem da luz do vaso muito grande, tá bom? Então, mas graças a Deus ele aparece na menor frequência das vezes, tá? Na menor frequência. O TEP massivo aparece um pouco, aliás, ele aparece um pouco mais e o TEP de pequeno moderado aparece um pouco mais, graças a Deus, né? Tipo, que é essa ordem. E aí, eu tenho aqui o grau de oclusão, né? E qual que é o tratamento? O que é comum em todos eles? Anticoagulação. A gente vai comentar mais para frente, tá? Manifestações clínicas desse paciente, o paciente vai chegar para vocês como? A dispneia súbita, a torácica súbita, que de repente pode ter fatores inexplicáveis, tipo, que vocês não conseguem associar com outra coisa. O paciente está lá. Vamos pensar no paciente que está internado lá na sua unidade, tá bom? E aí o paciente que aparece com dor torácica agora. Ixi, está errado esse trem. Está errado, vou ter que buscar a cara disso aqui. Tem que estar dentro do hall de diagnóstico para você. O paciente pode estar infartando? Pode. O paciente pode ter TEP? Pode também. O paciente pode estar com pneumonia nosocomial? Pode. Tudo bem que a pneumonia nosocomial não dá dor súbita e nem dá dispneia súbita, tá? Mas pode ser? Pode, ou seja, nem nunca e nem sempre, né? Tem esse negócio. Então, o paciente que vai chegar com dor torácica, hemoptise, um quadro sincopal, como falou, dispneia e taquipneia são os sintomas que te dão mais evidência, né? Beleza. Ou seja, muitas das vezes a clínica pode aparecer de fatores que são assim, totalmente imprevisíveis, assim, né? Aí ele fala aqui, ó, ortopneia, né, que piora com o decúbito, a panturrilha pode estar doendo, uma panturrilha, a dor na panturrilha unilateral, né? Ou às vezes o paciente pode aparecer só com sintomas de ansiedade e palpitação, só assim. Foi isso que aconteceu com o meu cunhado há poucos tempos, de trombose nas duas pernas, sem sinal de bandeira, sem nada. Nada. Entendeu? E aí vocês vão ver aqui que os sinais na prática quase realmente não aparecem. Então, se vocês quiserem conhecer o sinal de Western Mark, vocês vão ver hoje, apreciem com moderação, porque vocês não vão ver nunca mais, a não ser no dia que vocês não estudem TEP outra vez. Porque na prática aparece muito pouco, tá? Então, toda vez que vocês quiserem ver o sinal da Corcova de Hampton, vão ter que estudar TEP, porque ela aparece muito pouco na vida prática. Vamos lá. E aí, falando dos sinais, qual que é a prevalência dos sintomas? Taquipneia, o ataque de dispneia, né? Então, são os que dão mais aí. E aí a gente fala também dor torácica, né? Que vai aparecer importante, né? Enfim.
Sinais, sintomas de trombose venosa profunda. Como? Se o paciente tem circulação colateral, eu já entendo que ele tem uma insuficiência venosa, né? Se é um paciente que tem o quê? Que ele tem esse edema, que ele apagou o relevo do membro. No início é um edema mole, com o Godet positivo, e depois é um edema duro, com o Godet negativo, com o cacife negativo, tá? O aumento do volume da extremidade. Então eu tenho que pensar em trombose venosa profunda e já prevenir que esse paciente evolua com o tempo. Saber que o caminho para esse tronco está aberto aí para ele subir, então já preciso. Beleza. Aí eu tenho aqui alguns sinais, sintomas, aliás, alguns sinais semiológicos, melhor dizendo, alguns sinais semiológicos, que dentre eles eu queria destacar, não descartar, destacar o sinal de Romans, tá bom? Sinal de Romans, sinal de Romans, sinal de Romans. Então o sinal de Romans, tá bom? O que é o sinal de Romans? É a presença ali de dor na parte da panturrilha, quando eu faço a dorsiflexão, eu empurro a ponta do pé para trás e ele vai doer a parte superior da panturrilha. Flexiono aqui um pouquinho o joelho, faço dorsiflexão e aí ele vai doer a parte superior da panturrilha. Existem outros sinais, tá bom? Tá, mas o sinal de Romans ele é mais facilmente pesquisado, mais conhecido, inclusive. Aí está a representação, como se realiza. Ele dá positivo quando dói, e a dor quer dizer o quê? Oclusão venosa. Ele dá positivo quando o paciente tem uma grande chance de ter trombose, entendeu? Na dorsiflexão? Dorsiflexão. E essa dor? A dor na parte superior da panturrilha. Aqui onde ele está palpando, ele vai fazer aqui, ó. Ele vai palpar, certo? E ele vai fazer, ó. Quando ele faz, vai doer essa parte aqui, ó. Façam, gente, os pacientes de vocês. Essa foto aí é você fazendo isso? Não. Mas eu passei por uma situação dessa no internato. Eu tinha um paciente com trombose e a doutora pediu para a gente pesquisar lá o sinal e eu só sabia o de Romans. E eu falei Romans e estava certo. Quando ele estava certo, ela pediu para o interno fazer a manobra, o interno fez, brilhou. Aí o Júnior estava comigo, botou o Júnior. Aí eu fiz, aí eu saí assim. Bateu assim. Eu vou cagar. Mas é porque eu só conhecia de Romans, não conhecia. Tá. Beleza, gente, vamos lá. Então, como que eu vou diagnosticar meu paciente? Então, eu tenho sempre que pensar, quando eu tiver sintomas inexplicados de dispneia, hipotensão, hipoxemia nociva. Ou seja, o paciente está lá de boaça, agora ele está com dispneia. O paciente está lá de boaça, agora ele está com dor pleurítica. O paciente agora ele está hipotenso, ou seja, ele está causando isso aí, né? E aí eu associo esses achados inexplicáveis, né, teoricamente inexplicáveis, aos fatores de risco que ele me apresenta. Ele fez uma grande cirurgia, é um paciente que é tabagista, é um paciente obeso, é um paciente, sei lá, que na família, entendeu? Fez uma viagem longa, boa. Tá? Então eu associo os achados inespecíficos com a história do paciente, ou seja, clinicamente, tá? Aí eu começo a pensar na probabilidade clínica que o meu paciente tem para poder pensar em que tipos de método de diagnóstico eu vou ter. Na probabilidade clínica dele, pensando na história dele, nos parâmetros biológicos, né? Ou seja, vou solicitar algum exame para esse paciente, né? Algum marcador, exames de imagem, ecocardiografia, tá bom? E aí, quando eu penso clinicamente nesse meu paciente, eu penso na escala de Wells. Já ouviu falar? Então, a escala de Wells, ela fala o quê? Eu nem quero que vocês decorem isso aqui, na verdade eu quero, né? Mas o que é importante entender na escala de Wells? A escala de Wells, ela é uma escala de pontuação que ela vai me dar a probabilidade do meu paciente ter TEP, certo? Ela não fez diagnóstico, mas ela vai falar, esse não tem, então esse pode ter, provavelmente. Não, esse aqui quase vai achar do diagnóstico. Só que ela não fez diagnóstico, ela só te dá uma estimativa, te dá uma probabilidade. Então é importante conhecer, é uma escala muito utilizada, onde quando eu tenho menor do que 2 pontos, eu penso nesses parâmetros. Sei lá, o paciente tem frequência cardíaca maior do que 100, é muito específico, né? Mas aí ele ganha 1,5 ponto. O paciente ele tem sinais de trombose venosa profunda, ou seja, ele já ganha 3 pontos, tá bom?
Quando eu tenho essa escala menor do que 2 pontos, baixa a probabilidade de ser técnico. Quando essa escala vai de 2 a 4, já é uma probabilidade intermediária. Quando esse paciente tem mais do que 6 pontos, tem uma alta probabilidade de ser técnico. Isso aqui não fez diagnóstico, mas me ajuda a tomar minha conduta, me ajuda a entender qual método diagnóstico eu vou direcionar. Quer falar? Por exemplo, eu posso usar então como método de cribagem. Se der baixo, eu posso partir para outra possibilidade de diagnóstico? Não. Se der baixo, eu utilizo outro método de diagnóstico. Por exemplo, porque um padrão ouro aqui é anjo TC. Mas para eu fazer anjo TC, eu preciso preparar a sala, preciso preparar meu paciente. É um método que precisa de um profissional especializado para colocar o contraste. E se esse meu paciente for alérgico ao contraste, eu preciso dessensibilizar o paciente. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho aqui alta ou média probabilidade, preciso fazer TC. Se ele tem baixa probabilidade, não, vamos fazer um ecocardiograma, que não é tão invasivo. Ele me ajuda a direcionar para que lado eu vou seguir. Tá? Não, ele não fez diagnóstico e nem descarta. Ele me dá uma probabilidade clínica. Ou seja, vou até falar baixo. Aqui a clínica não é soberana. Tá? Então, se eu. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi onde a clínica não é soberana. Por quê? Eu preciso matar a cobra e mostrar a cobra morta. Ou seja, como que eu faço para descobrir se tem um trombo lá? Eu tenho que ver o trombo. Então, eu fechar o diagnóstico. Ou seja, mata a cobra, está aqui, ó. Está mortinha essa peste, né? Ou seja, aqui eu tenho um trombo, tem. Cadê? Me mostra. Aqui o trombo está aqui, ó. Está aqui o trombo. Então eu estou vendo o trombo. Como que eu vou ver esse trombo? Anjo TC. Eu não tenho outro método que vá me confirmar se esse paciente está ou não. Posso usar o ecodoppler também, mas de repente eu não vejo o trombo. Porque tu vai fazer o ecodoppler em membros inferiores. Esse trombo já saiu de lá. Esse trombo pode estar lá. Ele pode ter outro trombo. Entendeu? Ele tem talvez um outro trombo. Mas ele. Entendeu? Olha só, vamos entender. Eu tenho outra escala que é muito importante também, que é a escala de Genebra. Inclusive ela aborda outros itens que não tem aqui na de Wells. Por exemplo, a idade, ele tem dor unilateral, que não tem lá na escala de Wells. É importante também, tá? Na de Wells, o antecedentes é 1,5, aí é 3. Pois é, aqui muda a pontuação também, tá? É utilizado também, mas eu prefiro de Wells, é mais amplamente difundida, é mais cobrada em provas, então a gente vai aprender de Wells, já que provavelmente na prática vocês vão usar muito mais de Wells. Mas essa aí, doutor, de Genebra, é para a mesma finalidade? Para a mesma finalidade, entendeu? Para a mesma finalidade. Inclusive, ela é mais detalhada, inclusive, tá? Ela é mais detalhada, inclusive. Então, beleza. Pensando em exames complementares, já que eu coloquei aqui que supostamente, vou até falar abaixo, a clínica aqui não é soberana. Pensando que a clínica não vai fechar meu diagnóstico, nesse caso, que os cirurgiões não ouçam isso, né? Deixa eles continuarem pensando que é. A administração também. Aí, então, que outros exames eu posso pedir para o meu paciente? Eletrocardiograma, radiografia, ecocardiograma, gasometria e alguns marcadores. Nenhum deles vai fechar diagnóstico. Nenhum deles vai fechar. Mas vai me dar uma ideia de que pode estar acontecendo. Eu vou ter achados no eletrocardiograma. Mas por infarto, pelo menos. Pelo menos isso. Mas pensando naquela fisiopatologia do início lá, que achados eu posso ter no eletrocardiograma do paciente? Uma dilatação ventricular. Mas eu vou ver isso no eletro? Por que eu vou pedir eletro então? Só para descartar o infarto? Então, é isso que eu quero sair daqui. Essa é a minha pergunta, né? Porque eu quero saber como que eu vou conduzir com cada paciente. O meu paciente tem baixa probabilidade, como que eu conduzo? O paciente tem média Em 10 minutos você já vai estar entendendo essas questões. Pronto, fechou. Nos jornais, deixa eu ver uma comentário. Só para isso? Demora mais para Tá bem, vou mudar a pergunta e vou dar uma chance de resposta a vocês. Vale no chocolate. Mas se vocês errarem, vocês me pagam o chocolate. Beleza? É lógico, mas se a gente sempre colocou. Pois é, vamos lá. Agora. Cadê?
Vocês são muito interesseiros, seus interesseiros. Quando foi jogar, ele não acordou. Bora lá. Então, se eu penso, vamos lá, que achados eu posso encontrar no eletrocardiograma? Beleza, onda T negativa. Calma aí, não acabou. Calma aí, vocês estão falando, você vai responder. Agora utilize o livro de vocês aí e me digam por que isso vai aparecer. Pensando na fisiopatologia lá do início. O aumento do átomo e a demora Procurei o livro aí. Decora as coisas. Por conta do desvio septal. E aí, quem E aí, quem e a demora de esvaziamento aumenta a Então tem desvio de septo, a minha vai também. Mas não fez. A onda T vai estar alterada, beleza. Mas vai estar negativa aonde que for ver. É isso que eu saber. Sem decorar. Gente, vamos lá. Fração de injeção. Vocês estão assim, ó. Vocês estão na cara do gol, vocês estão falando de um pro outro. Faz o gol. Ninguém quer fazer. Tá correto essa palavra, vocês não falaram o que eu quero ouvir ainda, entendeu? Porque tem a diminuição do fluxo sanguíneo e aí a fração de injeção Vai estar diminuída. E aí isso acontece porque ele está falando uma palavrinha. Gente, todos esses que vocês me falaram vão estar presentes no eletro, mas por quê? Sobrecarga de ventrículo direito. É essa o que eu queria ouvir. Eu ia falar de dilatação, velho. Pois é, mas é sobrecarga do ventrículo direito. O ventrículo direito aguenta a pressão? Ele quer chocolate dele, viu? Ele não aguenta. Vocês ganham chocolate, vocês vão ter que. Então, sobrecarga. não é isso. Vocês Dá ganham chocolate dele, meu. entendeu? Olha até o final, você vai. Vixe, aqui tem um monte de alteração, tem Aumenta aí ele não aumenta a pressão. tem filtro lateral, Concentra. atrial. O ventrículo direito, concentra aqui, galera. Vamos lá. O ventrículo direito não aumenta a pressão, certo? Vai estar com sobrecarga, desvio do eixo do lado do ventrículo direito. Que aí vai ter todas as alterações. Vai aparecer uma onda S aonde? Lá em D1. A onda T vai estar negativa aonde? Lá em D3. Faz sentido para vocês agora? Entendeu? Vamos olhar, vamos com calma, vamos chegar lá, vamos entender, vamos passo a passo, vamos devagar, vamos engatinhando, tá? Vamos voltar. Calma, meninos, calma. Ficaram nervosos? Querendo chocolate? Calma. Vamos lá. Então eu tenho esses exames, vou voltar, vamos engatinhar. Tem esses exames que são inespecíficos, eles não fecham o diagnóstico, mas eles podem me dar uma alteração, tá? Então eu tenho aqui esses exames aqui, radiografia, eu vou encontrar alguns sinais, tá bom? Que na prática não vai se ver, mas aqui a gente vai apresentá-los, talvez você já conhece esses sinais. No ecocardiograma, faça agora, o que vai aparecer nesse paciente? Diminuição do débito do lado esquerdo, aumento de câmara direita, desvio do septo, não faz sentido? Perfeito. Gasometria, um paciente que pode estar hipoxêmico e hipercápnico, né? Marcadores, que tipo de marcadores vocês acham que pode estar alterado nesse paciente? Dedímero, o que é o dedímero? Tempo de coagulação? Tempo? Não. Quanto ele está de. Dedímero ele é um fator da degradação da fibrina. Se é um paciente que está coagulando muito, ele vai estar com muita fibrina. Então, se é um paciente que está formando trombos, ele vai estar com o dedímero aumentado, muito provavelmente acima de 500. Agora, na época do Covid, apareceram uns artigos aí, facilitando isso aí, colocando que o paciente tem grande chance de estar com uma enfermidade tromboembólica se ele tem um dedímero 10 vezes o peso. Vamos pensar assim, paciente de 70 quilos, 700, tá? Então, por exemplo, o valor de referência é o quê? 500, acima de 500. Então, acima de 500 está alterado, já começa a pensar. Tá 450, não vou pensar? Vou pensar já, entendeu? Ou seja, não é um valor cravado. Eu tenho que pensar que está com o cerebro evento aí, não está aumentado esse dano, tá? Beleza. E olha que ele
acima de 500 sugere TEP, mas pelo menos abaixo de 500 Abaixo de- na verdade, assim, se ele se mantém, se eu pego numa fase inicial e ele vai aumentando, entendeu? 95%. Para de decorar essas coisas, entendeu? E vai criando o teu próprio. Isso aí é só para te guiar, entendeu? Até porque ele vai ter outros parâmetros que vão. Vai ter outros parâmetros, por exemplo, tu dosa no início, aí ele tem 400, exclui TEP, beleza, aí você pede no outro dia ele tem 800, tá? Dinheiro para critério da management. Vamos chegar lá. Não passou os 10 minutos ainda. Não passou os 10 minutos. Aí eu penso agora em alguns exames que são mais específicos, para eu encontrar o TEP. Ou seja, eu tenho que matar a cobra e ver a cobra morta. Eu tenho que ver o trombo lá. O que acontece? Angiotensei, cintilografia, ecodúplia, arteriografia, onde eu vou ver, é o que eu vou enxergar o trombo. Então, mais utilizado, angiotomografia, tá bom? Esses aqui eles podem confirmar o diagnóstico, esses aqui são muito inespecíficos e a gente vai entender a utilização deles agora, tá? Na fase final dos 10 minutos. Ok, então vamos lá. Então, o que eu vou encontrar no eletro? Taquicardia sinusal, vai estar taquicárdico, né? Lá no critério de Wells ele vai estar muito provavelmente acima de 100, lembra? Vai ter um bloqueio de ramo direito, onde vocês tem aí no teu livro aí, essa imagem? Então ele vai ter o padrão, gente, que eu chamo de padrão S1, Q3, T3. O que é isso, tá? Ele vai ter uma onda S em D1, ele vai ter uma onda Q em D3 e a onda T negativa, que vocês comentaram, em D3 também. O que isso significa? Isso significa o quê? Sobrecarga de ventrículo esquerdo, o eixo vai estar desviado, direito, desculpa, o eixo vai estar desviado para lá. Por quê? Ele é um ventrículo que ele não aguenta pressão, então agora ele vai dar mais pressão, então o eixo vai desviar para lá, tá? Olha só, então a onda S aqui em D1, tá bom? Ela vai aparecer a onda S aqui, aí eu vou para D3, eu vejo uma onda Q, tá? No eletrocardiograma, lembra que eu considero uma onda Q, a primeira onda negativa do eletro? Então, beleza. Então, eu vou ter uma onda Q em D3 e onda T negativa em D3, tá? Vamos ver o eletro normal? Vamos ver se tem onda S em D1. Tem onda S em D1? Não tem. Tem onda Q em D3 aqui? Não tem. Vamos olhar aqui o eletro patológico. Ó. Depois você fica passando de um por outro, até vocês pegarem a mão, vão olhando, tá bom? Então, pra gente ver. Gente, isso aqui, quase você não vai ver na prática. Pode acontecer? Pode. Vou cobrar? Pode, né? Mas quase não vai acontecer na prática, tá? É um sinal, por exemplo, você pega, isso aqui é bem difundido, né? S1 que é 3T3. Quase no automático isso tem que sair. Não só por decorar, mas agora por aprender o que está acontecendo, tá bom? Beleza. Padrão S1, T3, Q3, T3. Na radiografia, o que vai aparecer? Onde aparece essa luz da frente? Por gentileza. Aparece a luz aqui só para a gente ver melhor a imagem. Então, o que vai acontecer? São sinais que são pouco comuns, tá bom? Mas podem aparecer no TEP também. A gente tem aqui, ó, atelectasias laminares, que eu chamo de sinal de Fleischner, tá? Eu chamo Horova de Hampton ou Corcova de Hampton, em português, sinal de Westermarck. Vamos lá entender o que é isso. Vamos lá. Vamos começar pelo sinal de Westermarck. O sinal de Westermarck, eu falo de oligoemia, tá? Quando eu falo de hiperemia, eu estou dizendo o quê? Muito sangue chegando. Quando eu falo de oligoemia, eu falo o quê? Pouco sangue chegando. Então, quando eu vou comparar o parênquima pulmonar aqui, certo? Aí eu vejo nesse lado aqui, ele tem o quê? Ele tem vaso aqui, ou seja, a trama vascular dele está de boaça, né? Então, quando eu olho esse lado aqui, ó, na parte que está sinalizada, eu vejo uma área que não tem trama vascular, tá bom? Por exemplo, se aqui eu preciso ter um diagnóstico diferencial do pneumotórax, por exemplo, que não tem trama vascular também, tá bom? Mas geralmente o pneumotórax é mais aqui, ó. Entendendo que ele vai empurrar o parênquima pulmonar pro lado do mediastino, tá? Aqui no caso, ó, vamos pensar que o ramo desse vaso aqui está ocluído, o sangue não está chegando, eu vou ter uma área que tem
oligoemia. Não tem quase que eu não encontro vaso. É um diagnóstico dificílimo, mas existe. Vou cobrar, tá? Sinal de Westermarck, tá bom? Sinal de Westermarck, oligoemia regional. Entendendo o quê? Entendendo a fisiopatologia da doença. Toca o meio do vaso, não vai chegar sangue, não vai aparecer a tromba vascular. Beleza? Quando eu falo de Corcova de Hampton, ele é um triângulo que ele aparece com base na pleura e ápice no mediastino. Beleza? Base na pleura, ápice no mediastino. Mesma ideia. O vaso está chegando aqui e aí essa parte que é irrigada pelo vaso não vai estar sendo irrigada. Inclusive ela pode criar zonas de atelectasia. Que faz o que a atelectasia? Puxa todo mundo para perto dela. Inclusive a curva diafragmática pode estar puxando aí. Tá bom? Então tem sinais que são assim, bem inespecíficos, são bem característicos, tá? Só que eles quase não aparecem no tempo, assim na vida prática. Figuras de livro mesmo, tá bom? Mas, por exemplo, em prova, se vocês forem ver questões de revalida, questão de residência, de vez em quando aparece um sinalzinho desse aí, né? A gente vai ir lá e garantir um ponto, tá? Pode acender, gente. Obrigado. Aí eu faço a gasometria, esse meu paciente ele pode aparecer aqui com quadro de hipoxemia ou de hipercapnia, né? Que também não vão fechar o diagnóstico, mas vão te dar uma ideia. Aí pode perguntar ainda, mas como que eu vou conduzir o paciente, né? Vamos já entender. E aqui, vamos lá, aqui o ecodoppler que tu comentou, Danilo. Por exemplo, como que eu vou entender aqui? Vamos lá, vou fazer o ecodoppler, aqui tem um corte transversal, certo? Ele é examinador dependente, né? Então, o que o cara faz? Ele pega o transdutor e aperta o vaso, tá bom? Teoricamente, esse vaso teria que ir colabar. Ele comprimiu o vaso colava. Se eu tenho um trombo aqui que está obstruindo esse vaso, eu aperto esse vaso e ele não colava. Porque está entupido, faz sentido? Entendeu? Então ele pressiona o transdutor e aí o vaso não fecha. Justamente está acontecendo aqui, ó. Aqui está de boa, ele pressionou e não colabou. Ou seja, pode ter alguma coisa que está obstruindo esse fluxo aí. Muito provavelmente tem um trombo aí que ele nem está vendo o trombo, mas ele já teve uma ideia. Mas ele viu a cobra morta aqui? Ainda não. Então ele precisa ver. Ele só tem uma ideia do que pode estar acontecendo, tá? Entendeu? E não serve para dar diagnóstico. E aí, beleza. Então eu tenho agora anjo terceiro. O que acontece aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Identificar as estruturas no exame aqui, ó. Certo? Então eu tenho aqui, ó, pulmão direito, pulmão esquerdo. O que mais? Aorta ascendente, aorta descendente. O que mais eu tenho aqui? Tronco da artéria pulmonar. E olha quem está aqui bonitão. Tá? Então, é um exame 2, grandão, massivão. Então, por exemplo, se eu tenho um exame contrastado, qual que é a ideia? É o contraste banhar a parede do vaso. Então, onde o contraste não conseguir chegar, é porque tem uma coisa que está deixando o contraste chegar, que é o nosso amigão aí, tá? Amigão não, amigão da onça, né? Para facilitar, coloquei a imagem aqui para a gente ver as estruturas. Mais ou vocês ficarem voltando depois, tá? No celular pode ser que não apareça, porque eu coloquei ela sobreposta a outra imagem, ela vai aparecer só essa, não vai aparecer essa. A apresentação dos slides não aparece. Na apresentação aparece, né? Então fez sentido para vocês? Olha o trombo grandão aqui, ó. Aqui eu tô vendo o trombo. Então aqui eu vou fechar o diagnóstico. Tá aqui, até a porta tá aqui, sem fã, sem infeliz. Tá bom, gente? Dedímero é um exame que tem alta sensibilidade e baixa especificidade. O que quer dizer isso? Detecta muito se tem alguma coisa, mas não sabe o que é. Então, tipo assim, toda vez que o paciente tiver TEP, o dedímero vai estar aumentado, né? Mas nem toda vez que o dedímero está aumentado quer dizer TEP, tá? Ou seja, alta sensibilidade, baixa especificidade, justamente isso mesmo. Ela pode estar elevada em outras situações, como essas aqui, ó, que a gente comentou, tá? E aqui, gente? Aqui tá fácil para ganhar um chocolate, hein? Tem sua aposta. Aposta não, tá muito fácil. Bora jogar de chocolate, Raíssa. O que é que você quer saber? Não, vamos lá. Faz sentido eu pedir o BNP ou o ProBNP sem valer o chocolate, tá? Faz sentido. Faz sentido por quê? Porque quando você tem uma congestão arterial, que nosso caso,
uma congestão ventricular, que no nosso caso é o ventrículo direito, você vai gerar uma sobrecarga arterial, vai gerar um sofrimento endotelial que vai liberar. Viu que eu tava fazendo chocolate, me escapei, hein? Beleza, justamente isso mesmo. Aí o BNP vai estar aumentado, tá? Faz sentido? Entendeu? Vai estar liberando o BNP. Perfeito, justamente. Só que ele não fez diagnóstico, ele te dá um prognóstico. Por exemplo, se eu tenho um paciente com TEP e ele tem BNP alterado, quer dizer que ele está sofrendo. Então, ou seja, o paciente está evoluindo mal, tá bom? Marcadores de lesão miocárdica serve para descartar o infarto e também serve para quê? Para saber se o paciente está com sofrimento também. Porque ele pode infartar, inclusive, por causa do TEP? Pode. Em que momento que as coronárias se preenchem? É justamente na diástole. Lembra disso? As coronárias se preenchem na diástole e agora ele vai estar todo o tempo dilatado. Então ele pode ter um sofrimento e ele pode infartar, inclusive, por causa do TEP. Tá? Vai acontecer isso. Já viu essa situação? Beleza. Tá. Então eu preciso aqui ver quais os meus fatores de risco. Já comentamos isso aqui. Vou passar para não ficar maçante, tá? Ecocardiograma. Vou encontrar aquele ecocardiograma. Alteração do ventrículo direito. Já comentamos isso aqui, né? Tá? Beleza. Olha a tua resposta aqui, ó. Vamos lá. Vai fechar os 10 minutos que tu me deu de chave de ouro. Claro que não. Então vamos lá. Eu tenho um paciente que ele está instável hemodinamicamente. Mandou ele para fazer a HTC? Sim, com certeza. Não mando. Paciente instável não se faz TC. Tá? Então o que eu faço? Estabilidade do meu paciente, tá bom? Eu tenho um aparelho disponível e o meu paciente pode ir para a sala de radiologia? Vamos pensar, ele não pode. Então o que eu vou fazer se eu não posso fazer o HTC? Eu faço um ecocardiograma. Faço o ecocardiograma desse paciente. Esse ecocardiograma, ele teve disfunção de ventrículo direito? Sim, tem. O paciente ele não teve disfunção de ventrículo direito? Vou pesquisar outras causas. Mas aqui é porque ele não pôde fazer antes do TC, tá bom? Beleza. Agora, vamos lá. O paciente tem o TC disponível e meu paciente pode ser levado para a sala? Faz o TC. Deu positivo? Tem. Deu negativo? Não é tem. Tá? Fez sentido? Perfeito. Vamos ver que quando ele tem um risco, o paciente agora está estável. Tá bom? O paciente está estável. Como que eu disse o paciente? O paciente, pela escala de Wells, ele tem baixa probabilidade. Tá? Então eu vou submeter ele a ANGIO-TC, tem um exame invasivo, não sei o que tem e tal. Não, ele tem baixa probabilidade. Eu vou lançar mão de outros métodos por enquanto. Então eu vou lá e eu peço um dedímero para esse meu paciente. Vamos ver se esse paciente tem alguma chance. Peço um dedímero para ele, o dedímero vem negativo. Ele tem baixa probabilidade, dedímero negativo. Entendendo que o dedímero tem alta sensibilidade, né? Ou seja, se tivesse ficando tempo aqui, o dedímero está aumentado. Então, como o dedímero está negativo, não tem tempo. Meu paciente tem baixa probabilidade. Eu vou lá, faço o dedímero e deu positivo. Vale a pena você meter ele no ANGIO-TC. Vou lá e faço o ANGIO-TC no meu paciente. Beleza? Por outro lado, meu paciente tem critério de Wells maior do que 6 pontos. Vou ficar fazendo dedinho para ele? Já vai estar alterado, já sei que vai estar alterado. Do que eu faço? ANGIO-TC. Deu positivo, teto. Deu negativo, tem teto. De boaça, tranquilo? Fácil, simples, sem decorar, tá? Um esqueminha só para guiar o nosso entendimento aí. Coloquei um outro aqui, para caso vocês não tenham entendido primeiro, nós já entenderam, tchau. E aí, medidas de tratamento. Gente, já entendemos a fisiopatologia do TEP, já desenhamos a fisiopatologia, entendemos como que esse paciente vai chegar e fechamos o nosso diagnóstico. Dúvidas até aqui? Beleza, de boaça. Podemos continuar? Ótimo. Como que eu vou tratar meu paciente agora diante dessa condição? Ele me dá estômago. Resolve a situação? Resolve. É a primeira medida que eu vou tomar? Não. Eu preciso estabilizar meu paciente. Desculpa. Como que eu vou fazer isso? Repouso no meu paciente para evitar que esse tronco se progrida. O paciente que está saturando com menos de 90, o que eu vou fazer com ele? Oxigênio, move.
oxigênio, monitoração, né? Acesso venoso. Olha só que doideira. Vou fazer volume para o meu paciente. Olha que paradoxo. Entendendo o quê? Lembram da lei de Fronstein? Quanto mais você estica, quanto mais você estimula, ele volta com a mesma força. Se você puxa o elástico forte, o elástico volta forte. O que está acontecendo com o meu ventrículo direito aqui? Desculpa, o esquerdo. O esquerdo está. A luz está diminuída e está chegando um pouquinho sangue lá dentro. E ele faz o quê? Ele manda pouco sangue para frente porque o meu paciente está instável hemodinamicamente. Então o que eu faço? Aumento esse débito cardíaco como? Jogo volume para o meu paciente. Jogo muito volume? Não, jogo pouco, porque ele já está retendo. E quanto mais volume eu jogar, pior vai ficar o lado direito. Certo ou errado? Deu para entender? Então, beleza. Jogo 250 de volume para ele e vou ver como que esse paciente avalia aí, como que ele vai melhorando e tal. Faço 250, o paciente deu uma melhoradinha, posso fazer até 500. Posso usar inclusive droga vasoativa nesse meu paciente para quê? Melhorar a força de contração e ativar os receptores lá da ponta. A noradrenalina faz isso. Não tem receptores alfa e beta? Então a noradrenalina melhora a força de contração e melhora, ativa os receptores lá da periferia. Por que eu não faço a dobutamina aqui? Ele não é cardiopata? Ele não está com alguma razão? A dopamina aumenta a contratividade. Por que eu não faço ela aqui? Por causa do ventrículo esquerdo. Está comprometido? Porque a dopamina eu preciso de volemia. Eu preciso de percárdio. Então eu faço a nora, ainda que depois eu use a dobuta. Entendeu? Então a nora vai ativar os receptores lá da ponta. Para quê? Para fazer vasoconstricção e melhorar esse débito cardíaco. Faz sentido vocês? Então eu começo com noradrenalina, tá? E aí depois faço dobuta, faço o que tiver que fazer, tá? Mas para... Pode falar. Ah, tá. E aí para melhorar... Não, peraí, deixa eu falar. Eu sobre os riscos desse tom fragmentar. Uma oferta de volume e aumento da pressão arterial. Ele fragmentar e se dissipar. O risco existe. O risco Mas existe. é baixo, por isso se faz isso. Não, o risco existe, ele pode ser até considerado, tá? Porque eu não sei, por exemplo, você tem TEP, eu não sei onde que esse tronco está. Se é uma pessoa que já tem lesão arterial, já está mais vista, já é aterosclerose, Entendeu? já é uma pessoa que É uma pessoa que eu tenho critério de Wells lá em cima, é uma pessoa que tem um prognóstico um pouco mais reservado e eu entender também que ele tem um risco mais. Eu não tenho como saber onde que esse tronco está. Entendeu? Mas na prática realmente usa o volume sempre. Eu uso volume. Eu uso volume. Porque ele não vai fragmentar pelo É volume. um custo-benefício. Entendeu? Na verdade eu preciso estabilizar ele. Para eu usar qualquer droga, eu preciso estabilizar ele antes. Esse ele vai acontecer. É o que vai matar ele primeiro. É o choque cardiorríneo. É um custo-benefício. Entra na segunda etapa. Entendeu? Porque para eu usar qualquer medicamento, ele tem que ser estável. Eu tenho que estabilizar ele primeiro. Se for fazer coagulante, o paciente pode chocar cardiorríneo. Depende. Ele sai do choque rápido, porque eu vou atuar rápido. Então eu faço volume, faço droga vasoativa, ele sai do choque rápido. Mas da condição de TEP, ele demora. Ele demora mais. Tá? É tanto que pacientes que tem trombo em outra parte, ele fica aí 3, 4, 5, 6 meses tomando anticoagulante, tá? Até se sumir. Vai ficar dosando de NR, que a gente vai comentar aqui, tá bom? Então a evolução dele é lenta. Eu preciso tirar ele dessa condição, que nesse momento pode ser letal para ele. Então eu tiro ele dessa condição. A primeira coisa é tirar ele do choque, cardiogênico. Tá? Então o volume vai fazer isso. Ele precisa dar volume, precisa dar uma cabeça de pressão para ele. Ele está fazendo sentido para vocês? Tá, mas eu queria só compreender a diferença entre a utilização da dopamina com a Dobutamina. Dobutamina com a nora. Beleza. Porque na minha cabecinha, posso estar totalmente equivocada, na minha cabecinha, a nora ela tem ação tanto no inotropismo cardíaco quanto na musculatura lisa do vaso. Então ela causa vasoconstrição e vai aumentar a força de contração. Respondeu a pergunta. É por isso que se vai mostrar agora. Porque esse paciente está em choque. Ele está chocando.
Como que eu vou tirar esse paciente do choque? Aumentando a pressão arterial. Como que eu vou fazendo isso? Vasoconstrição da periferia e aumento E a aumenta a contração. contração para tentar. Então eu jogo melhorar. volume para ele, eu vou pelas duas vezes. Aumento o volume para ele e usa a noradrenalina. Para usar a dobuta, ele precisa ter volemia, porque a dobuta não ativa os receptores da ponta. Então, por exemplo, ele vai aumentar a força de contração, mas ele vai mandar o que para frente? A dobutamina ela vai atuar Só lá no ponto cardíaco. Era esse o que é? Ah, por isso que ele absorveu a taxa de Oi? Tu vai tateando, entendeu? Aqui é uma média, assim. Eu, tipo assim, prefiro não passar. Por quê? Pois é, porque tu vai tateando, na verdade. Não teve perda de volume, não teve. Então tu precisa jogar, obviamente tu vai jogar um volume mínimo para ele ali, para ele poder trabalhar. Vai jogar um pouco mais tempo? Pode, sei lá, mas tu vai tateando. De repente tu joga 1.000 ml e ele faz demagogia de pulmão. Entendeu? É isso que eu estou te falando. Para de decorar essas coisas. Isso aqui não está errado. Isso aqui é um guia para você. Até mesmo porque isso aqui não é do livro. Isso aqui foi tirado, é um resumo que alguém fez. Tá? É um resumo que alguém fez. Isso pode te ajudar. Gente, esses livros, resumo, slide, é resumo. Isso aqui é a síntese do resumo da sinopse, da sinopse do treino. Tá? Ou seja, o livro tem um capítulo grandão disso aqui. E se você pegar só o que eu coloquei no resuminho aqui, você vai aprender só isso aqui. Então, se você se alimenta pela mão do outro, tu corre risco de morrer de fome. Entendeu? Então, tipo assim, busca outras fontes, vai lá, isso aqui é só um guia pra gente entender que igual e não tá errado. Tá correto isso aqui. Só que isso aqui é só um guia rápido. Entendeu? É um guia rápido, ele vai só te ajudar a entender. Ele não vai tá? Então, tipo, nem sempre. É tipo assim, medicina não é exata, cara. Né? Nem nunca e nem sempre, tá? O cara acamado com droga de manutenção, ele não vai tomar soro. Beleza. Aí tu vai jogar 1.000 ml pra ele e dar um pulmão, né? Fez sentido? De boas? Não joga ele fora não, vai te ajudar. Aprende a usar ele, vai te ajudar. É Bora porque se a falar gente não. pensar em todo o mecanismo que está acontecendo com o paciente, ele, desde lá do começo, sistema imunodepressivo da aldosterona, ele está Retendo volume, justamente. Ele está um retentor de volume. Então, se a gente Se eu jogar volume pra ele, eu vou encharcar ele. já está incompetente. Então, se a gente encharcar, Eu vou perder meu paciente, entendeu? Esse paciente, eu tenho, porque ele já está com edema, eu tenho que dar um diurético de alça para ele eu acho que só Eu vi isso antes, eu tive a anemia. Não, peraí, se eu tô jogando volume de alta pra quê? Eu vi isso antes. mas depois. O edema dele. Fiz a patologia do edema. Por que ele está com edema, esse paciente? Porque ele está com obstrução. Só por isso que está demasiado. O edema dele não tem poder positivo, por exemplo. O edema dele não é por insuficiência cardíaca. O edema dele é porque não tem retorno venoso, muito provavelmente edema unilateral. Aí eu vou dar furosemida para ele já tem o débito diminuído. Aí vai dar Estou dando boa viagem para ele, entendeu? Gente. O médico nunca mais. Jesus Já, tá graças a chamando. Deus. Promove o ponto. Entendeu? Tô falando, vai com Deus. Aí dou alguns gotinhos de Rivotril para ele ficar mais calmo e mais tranquilo na viagem. Deus me defende. Vai ser como matar, né? Vamos lá. Gente, fez sentido essa primeira parte? Beleza? Então eu preciso tirar meu paciente dessa condição de choque cardiogênico, tá? Beleza. Aqui a literatura discorda um pouco. Eu trouxe as duas. Tá acabando, aguenta aí. Aqui a literatura discorda um pouco, tá? Quando eu penso assim em... Vocês querem parar 10 minutos ou vamos acabar logo? Tudo bem, né? Então segura as tetas aí, tá? Aqui a literatura dá uma patinada. Ou seja, pelo menos eu não entendi muito bem o que a literatura colocou, mas ela discorda um pouco. No sentido de quê? Eu preciso heparinizar meu paciente para que ele não coagule mais, não hipercoagule mais, tá bom? Eu tenho duas opções, heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular. Alguns livros, principalmente a literatura mais recente, fala que é melhor usar heparina não fracionada. Os livros mais comuns, inclusive o Harrison, na edição mais antiga, fala que eu uso heparina de baixo peso molecular.
Pois é, então a enoxaparina é mais difundida, mais conhecida, tem em todo lugar, mais fácil. Eu prefiro a enox por quê? Porque eu sei usar. Então, se eu tiver que escolher um, eu escolho a enox por quê? É 1 mg por quilo de peso a cada 12 e vai tateando, tá? Fazendo tempo de dromopartina e vou ver se meu paciente está evoluindo bem. Então, beleza. Vou utilizar as duas, né? Tal. Como que eu vou utilizar a não fracionada? Eu faço uma dose inicial de 5.000 unidades ou 10.000 unidades em dose única, em bolos. Faço para o meu paciente e depois coloco uma manutenção de 30.000 unidades em 24 horas em bomba de infusão. Para quê? Porque esse paciente não coagula, tá? Mais, tá? E aí vou medindo o meu tempo de tromboplastina para quê? Para evitar a chance de hemorragia desse meu paciente, tá bom? Beleza. Tem a enoxaparina ou heparina de baixo peso molecular. Então o que eu vou fazer? 1 mg por quilo de peso a cada 12 horas, tá bom? E também vou fazendo tempo de tromboplastina no meu paciente. Ver se está coagulando, se ele está coagulando, qual o tempo de coagulação, enfim, tá? Para evitar o sangramento dele. Tá bom? Aqui eu tenho o Fondoparinux, que é um inibidor seletivo do fator 10, né? Que eu também posso utilizar. E aí tá. Aqui entra uma terapia nova com os novos anticoagulantes orais. Antigamente a gente falava muito da varfarina, né? Agora já tem uns que estão na moda aí. São os novos coagulantes, anticoagulantes orais. Da Bigliatan, cadê? Tem até aqui na frente. Rivaroxabana, tá? São os novos. Por quê? Eles são inibidores direto do fator 10. Lembra daquela cascata de coagulação? Fator 7, que ativa fator não sei quem, que ativa fator 10, esse aqui ativa direto fator 10, tá? Então eles estão sendo muito utilizados agora, mas eu começo meu tratamento junto, tá? Por exemplo, se eu estou precisando de aba alta para o meu paciente, então como que eu faço? Eu já associo a heparina junto com o anticoagulante oral. Eu não suspendo a heparina antes de 5 dias utilizando o anticoagulante, tá bom? Faço os dois juntos, depois de 5 dias é que eu suspendo a heparina. Eu tenho certeza que o anticoagulante já está fazendo efeito, tá? E aí eu vou seguir o tratamento desse meu paciente. Beleza, só que aqui eu uso o INR, já ouviu falar do INR? INR é um índice que ele me ajuda a saber o risco de sangramento do meu paciente. É um índice que vai de 1 a 3, se ele está acima de 2, né, se ele está de 3 para cima, quer dizer que o meu paciente pode sangrar muito, se ele está abaixo de 2, o meu paciente pode coagular. Então, ele tem que estar, o INR, eu vou usar o anticoagulante oral e vou dosar o meu INR. Para quê? Para eu ajustar a dose. Ele que vai ser o meu termostato aí, tá? O termostato entre aspas, né? Não é de temperatura. Mas ele que vai ser o meu critério. Posso aumentar um pouquinho a dose? Vou diminuir a dose, tá? Para evitar sangramento do meu paciente. E esse paciente vai evoluir, vai tomar esse medicamento pelo menos 3 meses. Pelo menos, ou seja... Oral, né? Oral. E vai ficar tomando esse medicamento aí, tá bom? E vai ficar sendo reavaliado se esse sintoma sumiu, se esse sintoma não sumiu, tá bom? E aí, qual o critério de auto-hospital desse paciente que tem? Melhora clínica e esse sintoma foi desaparecido, tá? Mas aí também eu posso falar da fibrinose do meu paciente, uroquinase, estreptoquinase, ou também os mais novos que eu vacinei e coloquei, alteplase, tetrateplase, vou utilizar, né, para fazer a fibrinólise desse meu trombo lá, tá? Desse meu trombo não, desse trombo aí, tá? Então beleza, então primeiro como que eu vou manusear meu paciente, conhecendo a história do meu paciente. Eu posso usar os 3? Tu vai escolher um. Assim, 5 de heparina junto com uma... Não, tu vai ter que fazer fibrinose no teu paciente. E fazer junto tu vai fazer a fibrinose, tu vai paralisar o paciente, aí fibrinolítico. E tu vai manter ele heparinizado. Aí depois o anticoagulante oral junto com o heparina. Não, a fibrinose junto com... O paciente chegou, aí tu diagnosticou o paciente, viu lá. Heparinizou o teu paciente e prepara ele para o fibrinolítico. Entendeu? Na sala de fibrinolítico, tu faz isso. No começo tu não vai fazer oral, porque tu vai passar por esse procedimento. Tá? Não, o senhor falou que é para fazer a heparina junto com o oral. Sim, mas aí depois da fibrinose. Porque vamos ficar, calma. O paciente vai chegar, ele vai estar com o trombo lá. Tu vai preparar ele aqui para fazer o fibrinolítico nele. Por exemplo, se tu não tem sala disponível, até 6 horas tu pode fazer
a heparina para ele. Tá. Se tu não tem a sala para fazer fibrinolítico, ou tu não tem disponível e tal, aí, desculpa, se tu tem disponível, aí tu já manda junto, porque na própria fibrinólise ele já vai fazer a heparina junto com ele, tá? Faz os dois juntos e vai avaliando o paciente, né? Se ele melhora clinicamente, repete a angiotensina para ver se o plano sumiu, fibrinolítico. E depois entra com a fibrinolite oral, tá? Perfect. Uma outra opção é a utilização dessa tela, né? O filtro de via cava. Para quê? Abaixo do nível das antenas renais para evitar que esse trombo progrida, né? E aí outras terapias, né? Ou seja, daqui fala da terapia profilática, que é justamente comparando de baixo peso molecular, deambulação temprana, ou seja, deambulação precoce, aquele paciente está acamado, fazer o movimento desse paciente, a fisioterapia entra aqui para fazer esse trabalho, eles manuseiam muito bem essa parte, tá bom? Movimentar esse paciente, por isso que a paciente que faz cesariana tem que andar precocemente, ela precisa movimentar, tá bom? Porque não tenha para que esse trombo não se forme aí, tá? Aqui eu coloquei essas medicações para vocês se divertirem, depois dar uma olhadinha, aprender a utilizar e tal, tá? Houve uma discussão sobre isso, né? De pacientes que estavam hospitalizados por causa de Covid, se era adequado solicitar deambulação ou não. Porque foi comprovado que a maioria deles que fizeram deambulação precoce tiveram problemas com relação à obstrução à TEP. Vamos lá. Desenvolveram TEP. E os que não, O que está desenvolveram acontecendo? menos. O que está acontecendo com o paciente? O que está acontecendo com o paciente? Tem muita discussão com relação a isso, né? Muitas opiniões diversas. Deixa eu responder aqui. É muito legal que eu penso aqui, não é possível. Na minha cabeça, eu penso da maneira, por exemplo, se for um paciente cesariano, um paciente que fez o procedimento cirúrgico agora, é interessante a deambulação, porque ele está iniciando um processo inflamatório. Certo. Agora, se o paciente, ele, por exemplo, teve um quadro arrastado de Covid, então quanto tempo que ele está ali? Então, ele já está com processo inflamatório há muito tempo, então ele está com a probabilidade de que ele já tenha desenvolvido um trombo é muito maior. Então, né? o deslocamento dele pode fazer o desprendimento, então não seria adequado. Então, eu levaria por esse processo. Processo inflamatório agudo, deambula. Processo inflamatório crônico, não deambula. Eu, lá, pensaria assim. Vamos lá. Paciente, se ele já tem paciente com TEP de alto risco, repouso, justamente você está comentando. Estava procurando slide para colocar aqui, você mesmo já respondeu a questão. Porque toda essa questão você já respondeu. Se ele é um paciente que já tem TEP, calma, repousa esse paciente aí, vamos paralisar ele. Eu vou colocar esse paciente para deambular. Entendeu? Esse trombo vai prender, vai alimentar esse trombo, tá? Esse trombo vai para outra parte. Agora, o paciente que ele tem, por exemplo, que ele tem fator de risco, por exemplo, ele fez a cirurgia, eu não quero que o trombo se faça. Aí eu vou movimentar o paciente mexendo em um dos pilares da tríade de Virchow. Qual? Estase venosa. Entendeu? Eu vou diminuir a estase venosa do paciente para não favorecer o trombo. Aqui já tem uma história de trombo. O que aconteceu no Covid? Na fase final do Covid, percebeu-se que era uma doença que formava trombo. Tá? Então, muitas pessoas, inclusive no pós-Covid, tiveram eventos tromboembólicos. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tem alta probabilidade para TEP, critério de Wells, muita gente paciente fica andando lá para cá? Não, justamente isso que tu comentou. Pra frente. Beleza? Tem a parte de hipocapnia. Hipocapnia.